Olá! Você sabia que a mortalidade por infarto em mulheres jovens entre 15 e 49 anos vem crescendo aqui no Brasil? É isso mesmo, aumentou em mais de 60% nos últimos anos, apesar da melhora significativa no tratamento dos ataques cardíacos. E pior, 1 em cada 5 mulheres tem risco de sofrer um infarto. Por isso, preste atenção! As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte aqui no Brasil. Número 1, cerca de 400 mil brasileiros morrem todo ano. E um grave problema é que muita gente não sabe que aquilo que está sentindo pode ser um infarto e várias vidas são perdidas por esse motivo. Por isso, esse vídeo é tão importante. Você vai aprender a reconhecer os primeiros sinais e sintomas de um infarto. Menos de 5% dos brasileiros sabem. E sabendo disso, você vai poder se proteger e também proteger a toda a sua família. Porque quanto mais cedo você lembrar do infarto, mais rápido você vai agir e maiores serão suas chances de sobreviver. Então, fique atento ao que o seu corpo está lhe falando. Mas eu vou falar mais do que apenas os sinais e sintomas. Vou falar como acontece um ataque cardíaco, os tratamentos mais novos. Será que você tem que tomar um vasodilatador embaixo da língua? Ou é mais arriscado que benéfico? E também vou lhe dizer os reais motivos das mulheres jovens estarem morrendo mais do que os homens e como você pode prevenir isso. Fica até o fim e descubra. Mas antes me conta, você já teve um infarto? Conhece alguém que teve? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá, quais os 7 sinais e sintomas que devem fazer você pensar que alguém está tendo um ataque cardíaco? 7º sintoma, sudorese intensa associada com palidez. Quando você está tendo um ataque cardíaco, o seu corpo sabe que algo está errado com o seu coração e que é uma situação de emergência. O que ele faz quando você está em apuros? Ele libera adrenalina e a adrenalina vai causar esse suor intenso. Por isso que suas roupas grudam no corpo e a pessoa fica pálida, porque a adrenalina causa vasoconstricção. O suor é bem diferente de quando a pessoa está se exercitando. É um suor frio e gosmento e em todo o corpo. 6º sintoma, náuseas e vômitos. Você pode se sentir nauseado ou com mal-estar gástrico. Isso porque a pessoa pode estar tendo um infarto diafragmático, que dá náuseas e vômitos, ou por causa daquela ativação do sistema nervoso simpático, liberando a adrenalina. Muito cuidado nos diabéticos, que às vezes não têm dor por causa da neuropatia, e os únicos sinais e sintomas de um infarto podem ser justamente suor frio e palidez associada a náuseas e vômitos. Cuidado, porque às vezes a pessoa pensa que é uma virose ou um mal-estar gástrico e é um infarto. Eu me lembro quando eu dava plantão de cardiologia e um clínico recém-formado veio me perguntar como parava a náusea e o vômito incoercível de um diabético que ele estava atendendo. Perguntei, onde está o eletro? Eles não tinham feito. Quando fizeram, para surpresa, um infarto enorme. Não adiantava dar Plasil ou Vonal, precisava abrir a artéria que estava obstruída. Simples assim. 5º sintoma, tontura. A tontura do infarto pode ter várias causas. Pode ser por causa da pressão baixa, então pode reduzir o fluxo para o cérebro, por causa do estresse do momento. Também pode ser devido a arritmias cardíacas. E se for mulher, valorize muito, visto que as tonturas são um dos sintomas que as mulheres mais descrevem. Uma vez atendi uma juíza que estava infartando, ela era até jovem, estava toda monitorizada, esperando a hemodinâmica chamar para fazer o cateterismo, quando ela me olha e fala que estava com muita tontura. Na hora eu olhei para o monitor, que estava tranquilo, e de repente uma arritmia maligna apareceu na tela. Precisei dar 2 choques para ela voltar ao normal e depois irmos ao cateterismo. 4º sintoma, sensação de dormência no braço ou peso no braço. Pode ser o braço esquerdo, que é mais comum, mas também já vi no braço direito, ou só na mão, ou uma dor em ambos os cotovelos. Veja que interessante, dor em ambos os cotovelos pode ser sintoma de infarto. Mas a pessoa pode não sentir o peso, pode sentir dormência no braço, pode sentir o braço formigando, ou mesmo apenas a parte interna da mão, como se o dedo mínimo estivesse dormente. Por que acontece isso? A inervação do braço das mãos tem várias vias nervosas com o coração. Quando o músculo do seu coração está isquêmico, o seu cérebro pode interpretar que sua mão, o seu braço está tendo um problema. Por isso, formigamento é dormência. Quando o infarto é da artéria principal do coração, aquela que pode dar um infarto fulminante, a pessoa pode sentir uma dor ou um desconforto na mandíbula. Corra para o hospital. 3º sintoma, falta de ar. Um infarto pode levar à falta de ar. Pessoas que sofrem um infarto silencioso descobrem fazendo eletro porque estão sentindo falta de ar.
Mas também a pessoa pode ter falta de ar porque a isquemia do músculo faz com que o coração não consiga bombear o sangue de forma eficiente, levando ao acúmulo de líquido nos pulmões. Ou mesmo por causa do estresse e ansiedade, gerado pela adrenalina que falamos no começo, que pode dar dificuldade em respirar ou falta de ar sem ter líquido no pulmão. Segundo sintoma, ansiedade. A pessoa que tem ansiedade tem risco aumentado de pressão alta, arritmias e infarto. Mas quem está infartando tem uma grande sensação de desgraça, como se estivesse tendo um ataque de pânico, uma ansiedade louca. Isso por causa da adrenalina que é despejada na sua corrente sanguínea quando você está infartando. Mas já vi pessoas sofrendo por causa do impacto de estar infartando, ou mesmo do medo se o infarto vai se resolver da melhor forma possível. E primeiro sintoma, o principal, o mais frequente, dor no peito. Como é a dor do infarto? Todo mundo me pergunta isso. A dor mais característica do infarto é uma dor de forte intensidade no meio do peito. Aquela que você não tem dúvida alguma que alguma coisa está errada. Que pode ser tipo aperto, pressão, esmagamento, que dura mais de alguns minutos, mais de 5 minutos, que pode ir e vir. Então note, não são pontadinhas, é uma pressão, um aperto forte que parece que um elefante está assentado sobre o seu peito. E claro, com essa dor pode ter dor irradiada para o braço ou formigamento. Você vai sentir falta de ar, ansiedade, tontura, náuseas, vômitos, sudorese e palidez. Essa é a dor mais clássica de todas. Mas nosso corpo não segue o que os livros falam. Tem pessoas que sentem queimação no estômago, dor na barriga, dor ao invés de ser forte pode ser leve. Os diabéticos podem não ter dor. Vou ser bem sincero com você. Se você ou algum conhecido tiver alguns desses sintomas, o mais característico é a dor, não deixe para lá. Não espere passar. Tem que ir para o pronto-socorro mais próximo da casa. Você não pode perder tempo. No infarto, tempo é músculo. Se você chega depressa no hospital, a lesão no músculo do seu coração pode ser leve. Você poderá ter uma vida boa, sem limitações pela frente. Agora, se você ficar passando mal, esperando melhorar, tomar Sorrisal, porque acha que é gás, Luftal, água com gás, o estrago pode ser pior do que você imagina. E a primeira hora é a hora mais crítica, é o que chamamos de hora de ouro, onde a sobrevivência de uma pessoa está intimamente ligada à ação que ela e o médico tomarem durante a primeira hora do ataque cardíaco. A maioria das mortes por arritmia, por paradas cardíacas, acontecem nessa hora. No Brasil, a cada 2 minutos morre uma pessoa devido à doença cardiovascular. Morre porque não chega até o hospital, ou chega tarde demais. Agora, os sintomas principais são esses 7. Mas vou lhe fazer uma pergunta. Está gostando do vídeo? Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. Então compartilha aí. Voltando ao vídeo. Como acontece um ataque cardíaco? Você sabe, o coração é um músculo que bombeia sangue para o seu corpo, para te manter vivo. Mas o coração precisa de sangue também. E são as artérias coronárias que trazem o oxigênio e nutrientes ao coração. No infarto há um bloqueio no fluxo sanguíneo de uma dessas artérias coronárias. Então, entupiu a artéria por causa de uma placa de gordura que se rompeu, a aterosclerose, ou por causa do vasoespasmo, a artéria se contrai fortemente, entupindo o fluxo, por causa de uma trombose, uma mulher que tomou anticoncepcional, ou por ter tido Covid, algum motivo, mas a principal causa é a aterosclerose, as placas de gordura que por algum motivo se rompem. Quando as placas de gordura se rompem, as plaquetas que servem para parar o sangramento vão tentar estancar isso, resultando em uma formação de um coágulo. Um coágulo dentro de uma artéria obstrui totalmente seu encanamento. Por isso que às vezes a pessoa fez o exame e viu que tinha uma placa de 30%. Alguns meses depois infarta. Não foi que a placa cresceu de 30% para 100%. Foi que a placa se rompeu. Foi de 30% para 100% de obstrução por causa da rolha feita pelas plaquetas. O que causa a rotura da placa? A pessoa está passando por estresse, está endividada, devendo dinheiro, pode romper a placa que ela já tinha no coração. A pessoa pode estar fazendo muito esforço físico, foi empurrar uma geladeira, começa com dor no peito. Até a mudança do horário de verão pode aumentar seu risco. Com a perda de 1 hora de sono nos Estados Unidos, aumenta em cerca de 24% os casos de infarto naquele dia. Dorme menos, a placa de gordura se rompe, causando infarto. Quando obstrui a coronária, vai ter isquemia do músculo cardíaco. Não chegando sangue, vai acontecer o quê? O músculo vai ficar sem oxigênio. Vai ter isquemia, levando à morte do músculo cardíaco. E uma pergunta frequente, as pessoas podem ter sintomas dias antes do infarto? Sim. Quando a placa está mole, querendo romper,
as pessoas podem ter alguns sintomas. O principal é a falta de ar aos esforços. Vai subir a escada e fica cansada, com uma falta de ar desproporcional, algo que nunca sentiu. Tem homens que de repente ficam impotentes. Em outras pessoas, a pressão começa a subir. E em outros, pode sentir angina, que é a dor no peito, desencadeada pelo esforço. Vai caminhar, dói o peito. Para, melhora. Caminha de novo, a dor volta. Tem que procurar um médico com brevidade. Ouça seu corpo. Se você conseguir perceber esses sintomas e valorizá-los antes de sofrer um infarto, melhor ainda. Já valeu o vídeo. Por que está aumentando os casos de morte em mulheres jovens? Principalmente por duas causas. As mulheres têm fatores de risco para infarto que não são clássicos e os sintomas de infarto podem ser mais brandos. Mas mesmo assim, infarto pode matar. Vamos desmembrar isso. As mulheres têm fatores de risco não clássicos. Quais fatores de risco clássicos? Você que assiste a todos os nossos vídeos já sabe de cor. Fumar, pressão alta, colesterol alto, obesidade, diabetes, sedentarismo, uso de drogas, histórico familiar. E eu vou frisar um pouco o histórico familiar. É muito importante, é muito mesmo. Se você tem histórico familiar, pai, mãe, irmão, tiveram infarto precoce, mulheres antes de 65 anos e homens antes de 55 anos, vá dar uma boa olhada no seu coração. Marque um cardiologista. Hoje temos exames que dá para ver suas artérias coronárias por dentro, sem precisar de um cateterismo. A doença cardiovascular não deveria nem estar entre as 7 principais causas de morte no mundo, se usássemos as armas que temos hoje em dia contra ela. Então esses são os fatores de risco clássicos. Quais os outros fatores de risco que as mulheres estão carregando? Primeiro, estresse mental. Tem que cuidar da casa, dos filhos, trabalhar, fazer as compras, fazer comida. Não pesa? Para você que é homem, não. Mas fala aí se pesa ou não pesa, mulheres. Outro fator de risco são os relacionados à saúde mental. Por elas estarem sobrecarregadas, tem maior risco de depressão, ansiedade, insônia, tudo que é uma bomba para o coração. Um estudo americano mostrou que a taxa de ataques cardíacos relacionados ao estresse é o dobro em mulheres. E como a gente sabe, é uma tendência de não valorizar muito a saúde mental. E o segundo fator de maior mortalidade em mulheres são os sintomas um pouco diferentes. Às vezes são sintomas mais brandos. A dor no peito aparece em quase 95% dos homens e nas mulheres chega a ser 75% a 80%. Por isso que eu falei não confiar só na dor no peito. Valorize tontura, falta de ar, sensação de desmaio, dor nas costas e até dificuldade para dormir. Quais são os tratamentos para o infarto? Está com dor no peito forte, tem que tomar Isordil ou Sustrate? Não, vá até o hospital. Lá o médico vai dar oxigênio para oxigenar seu músculo cardíaco, aspirina, se você não for alérgico, ou uma outra terapia antiplaquetária. Talvez também possa lhe dar um vasodilatador, tipo nitroglicerina, Isordil, Sustrato, Monocordil, mas somente após ver o eletro, pois se for infarto do ventrículo direito, pode agravar o quadro. Lembrando, se você tomou remédios para disfunção erétil recentemente, você não pode fazer uso de vasodilatador, com o risco de seu coração bater em seco. Se estiver com dor, pode passar morfina e um beta-bloqueador para reduzir o consumo de oxigênio do coração. Se você estiver tendo um infarto com supra, que é um infarto que mostra no eletro, o médico pode optar por duas coisas. Trombólise, que serve para dissolver os coágulos que estão bloqueando a sua coronária, ou melhor ainda, se levar para um cateterismo e fazer uma angioplastia. Para a angioplastia, o catéter será introduzido por uma artéria, ou da mão, ou da virilha, e chegará àquela coronária que está obstruída. O catéter tem um pequeno balão em sua ponta. Assim que o catéter chegar no lugar certo, o médico vai inflar o balão, espremendo aquela placa de gordura contra a artéria, abrindo mais espaço para o fluxo sanguíneo, que vai voltar a irrigar aquele músculo cardíaco. Ou também pode sugar o trombo. Agora, os stents são como molinhas que se expandem para cobrir a placa. É como um túnel que não deixará que aquela placa de gordura volte a fechar. Claro que como você teve um infarto, após o procedimento você vai para uma UTI ou para uma unidade coronariana para ser monitorizado. E como você pode diminuir o risco de infarto? Tem jeito? Claro que tem. Você deve reduzir aqueles fatores de risco que eu falei. Metade dos infartos podem ser prevenidos apenas com as modificações de alguns hábitos. Se você fuma, pare de fumar. Parar de fumar reduz em 30% seu risco de infarto. Mantenha sua pressão sob controle, 12/8, se precisar. Tem que tomar remédio. Se você tem diabetes, mantenha a glicemia bem controlada, HB glicada na faixa, abaixo de 7.
coma direito, uma dieta saudável, reduz seu risco cardiovascular. Se puder, coma uma dieta mediterrânea. Evite alimentos ultraprocessados. Então, descasque mais que desembala. Aumente frutas, vegetais, grãos integrais. Reduza açúcar. Aumente azeite de oliva. Se você tem colesterol alto, trate com remédios. Se você tem placa em algum lugar, carótidas, coronárias, sem dúvida, remédio sim. Ou você quer ter um infarto? Faça exercícios físicos, saia da cadeira, se mexa. Se você está com sobrepeso ou obeso, trate de perder peso. Durma bem, 7 a 9 horas por noite e faça um check-up cardiológico. Repito, as doenças cardiovasculares não deveriam nem estar na lista das 5 primeiras causas de morte no mundo. E hoje ela encabeça a lista, é a número 1. Vamos fazer a nossa parte para mudar essa figura. Será que seu coração vai bem? Ou está com algum probleminha? Hoje eu vou falar dos 7 sinais que aparecem no seu corpo que podem indicar que seu coração não está 100%. Sabemos que a doença cardiovascular é a causa de morte número 1 no Brasil e no mundo. Aqui no país, o coração mata cerca de 400 mil brasileiros por ano. Isso dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por isso, fique atento! Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte é sobre os 7 sinais, aqueles que você consegue enxergar que tem algo de errado. O que você deve prestar atenção quando procuramos por problemas cardíacos. A segunda parte, vou falar sobre os 7 sintomas clássicos. O que você sente quando seu coração não vai bem? Será que você ou algum familiar está sentindo isso? E no final, eu vou dar as dicas preciosas para você evitar um problema cardíaco no futuro. Vai ser um vídeo bem completo, então fica até o fim e eu tenho certeza que tem muita coisa que você nunca ouviu falar. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, porque quanto mais as pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui para pessoas que não têm acesso a médicos ou hospitais. E também, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. Então compartilha aí. E me conta, você tem problema cardíaco? Ou acha que tem? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Quais são os 7 sinais que você deve ficar atento, que podem estar nos mostrando que você tem algum problema cardíaco? Quais são os sinais que você pode enxergar? 7º sinal, sinal de Frank. Tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a olhar para as orelhas das pessoas com mais cuidado. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque existe um sinalzinho na orelha que pode indicar que a pessoa está com algum entupimento nas artérias do coração, nas coronárias ou nas carótidas. Sério isso? É verdade. Lá na década de 70, o Dr. Sanders Frank percebeu que muitos dos seus pacientes que tinham angina, que é aquela dor no peito, tinham uma prega diagonal na orelha. E ele descreveu esse sinal como sinal de Frank. Qual a ligação entre coração e orelha? Uma das teorias é de que os mesmos fatores que lesam a íntima das artérias também podem causar esse vinco na orelha. Então todo mundo que tem esse sinal de Frank tem entupimento? Não. Entre 100 pessoas que têm essa prega diagonal na orelha, 30 não tem nada, sendo apenas uma marca da idade. Mas 70 pode ter. Quanto mais nova a pessoa, mais chance de ser um sinal de obstrução coronária ou carotídeo. Então se a pessoa tiver 40 anos e tiver o sinal de Frank, temos que ficar mais atentos do que uma pessoa de 80 anos que provavelmente seja apenas por causa da idade. E a sensibilidade desse sinal é baixa. Ou seja, de cada 100 pessoas que têm obstruções cardíacas, apenas 40 terão esse sinal. Então não dá para comemorar se você tiver uma orelha lisinha. 6º sinal, perda de pelos nas pernas. A perda de pelos, primeiro nas canelas e depois nas coxas, pode ser um sinal que você tem a doença arterial periférica, ou seja, entupimento nas artérias das pernas. E como a aterosclerose não é uma doença localizada, e sim difusa, se você tem uma obstrução nas pernas, pode ser que você tenha entupimento de outras artérias do corpo, incluindo as coronárias que irrigam seu coração. A maioria das pessoas que tem doença arterial periférica só consegue perceber que há algo de errado quando a aterosclerose já está avançada. E por que perdem os pelos? Porque os folículos capilares precisam de nutrientes para que seu pelo cresça. Então, precisando de uma boa circulação. Se suas artérias estão entupidas pelo acúmulo de placas de gordura, não vai chegar sangue e oxigênio adequados. Além de perder pelo nas pernas, as pessoas podem ter uma pele mais lisa e brilhante, uma pele fria e diminuição do crescimento das unhas. Mas deixa eu frisar que também a perda de pelos nas pernas pode acontecer por outros motivos,
não só pela doença arterial periférica, tem a genética, também você pode perder pelo por roçar na calça. Quinto sinal, chantelasmo. Você já deve ter olhado para os olhos de alguém e notou uma placa amarela na pálpebra superior. Então, isso se chama chantelasmo. Não dói, normalmente é só um problema estético que vai crescendo lentamente. Os chantelasmos são o tipo mais comum de xantomas, que são depósitos de colesterol na pele. É mais comum em mulheres de meia idade e é localizado principalmente no canto interno do olho, na maioria das vezes na pálpebra superior. Cerca de 50% dos pacientes que desenvolvem chantelasma têm dislipidemia, ou seja, colesterol alto ou triglicerídeos altos. E veja que interessante, apenas 1% das pessoas que têm colesterol alto têm chantelasmos, mas os pesquisadores descobriram que ter chantelasmas aumenta o risco de ter doenças cardíacas, infarto e derrame. Por isso, se você tem chantelasmo, tem que fazer exame de sangue e dosar o colesterol e triglicerídeos para garantir que neles não estejam altos. Quarto sinal, arco senil ou halo senil. Como o próprio nome diz, tem a ver com a idade. É mais comum em pacientes mais velhos. É causado por depósitos de colesterol na borda da córnea e tem esse aspecto branco ou cinza que é visível acima ou abaixo da parte externa da córnea. E algumas pessoas esse halo pode tomar a íris, que é a parte colorida do olho. A pessoa pode notar que antes tinha um olho escuro e agora está ficando mais claro. O arco senil não afeta a visão e nem precisa de tratamento. Mas tem um porém. Se esse halo senil ocorrer em pessoas mais jovens, antes dos 45 anos, pode estar sinalizando que a pessoa tem uma dislipidemia grave, ou seja, colesterol e triglicerídeos muito altos. Nesse caso, está associado a um risco aumentado de doença cardíaca. Se for idoso e tiver arco senil, é normal. Cerca de 60% das pessoas com mais de 60 anos têm isso, e após os 80 anos é quase 100%. Então não se preocupe se você estiver com mais de 60 anos e olhar no espelho e encontrar o arco senil. Terceiro sinal, cianose. Cianose é aquela coloração azulada ou arroxeada na pele. Pode ser que está muito frio lá fora e você ficou roxo? Pode. Mas também pode estar dizendo que você está com algum problema cardíaco ou pulmonar. Se uma área da sua pele estiver cianótica, então azulada ou arroxeada, quando você estiver quente, isso pode ser um sinal de que essa parte do seu corpo não está recebendo sangue oxigenado, que é vermelho. Pode ser que seja uma artéria entupida. Agora, se a pessoa estiver se queixando de falta de ar, pode ser problema pulmonar, uma pneumonia, um enfisema, uma embolia pulmonar ou insuficiência cardíaca, quando o coração não consegue bombear sangue oxigenado suficiente. Claro que aqui também se encaixa outras causas cardíacas, como defeitos congênitos, como tetralogia de Fallot, que causa cianose. Segundo sinal, úlceras. Aquelas feridas que não cicatrizam nas pernas ou nos pés podem estar indicando uma má circulação. Pode ser uma insuficiência arterial, por alguma obstrução nas artérias que irrigam aquela área, e normalmente a pessoa não vai conseguir andar muito rápido, por causa das pernas ficarem cansadas ou doloridas, e mesmo terem câimbras. Na maioria das vezes essas úlceras são dolorosas, mas se você tiver um acometimento nos nervos, como uma neuropatia diabética, pode não sentir dor. E as úlceras arteriais geralmente aparecem na parte externa da perna e nos calcanhares, nos dedos dos pés e geralmente não sangram. As outras úlceras são as úlceras venosas, que são mais comuns em quem tem varizes ou trombose venosa. Diferentemente da arterial, acomete a parte interna da perna e geralmente sangra. E primeiro sinal, inchaço nas pernas, tornozelos e pés. Esse inchaço ou edema nas pernas e tornozelos pode ser causado por um coração fraco ou dilatado, que pode fazer com que acumule líquido no corpo. Você pode sentir que os seus sapatos não cabem mais, o tênis ficou mais apertado, o tornozelo fica fofo, parecendo com aquele pão que está assando. E quando você aperta, fica aquela covinha, o sinal de cacifo. E é mais provável que você note esse inchaço nas pernas e tornozelos no final do dia, porque a gravidade aumenta a pressão nas veias das pernas. E se você for deitar e elevar as pernas, também reduz o inchaço. E quais são os 7 sintomas que você sente que pode ter algum problema no seu coração? O primeiro sintoma que você deve ficar atento é a falta de ar ou dispneia, principalmente quando você se esforça. É um cansaço desproporcional aos esforços. Você fica mais ofegante com tudo que faz. Pode ser problema cardíaco. Segundo sintoma, tosse persistente com catarro branco ou rosa, significando que tem líquido nos seus pulmões ou nos seus alvéolos,
é importante você não deixar essa tosse para lá. Procura um médico. Terceiro sintoma, falta de ar quando você vai deitar. A pessoa começa a colocar mais travesseiros para ver se dorme melhor e com o passar do tempo não consegue ficar deitada, tem que dormir numa cadeira. Também pode acordar sufocado durante a noite, o que chamamos de dispneia paroxística noturna. Isso aí fala muito a favor do problema cardíaco. Quarto sintoma, fraqueza generalizada, sensação de cansaço o tempo todo e dificuldade nas atividades do dia a dia, como fazer compras, subir escadas, carregar os mantimentos, caminhar, pentear cabelo. Isso porque o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades dos músculos e tecidos do corpo. Quinto sintoma, nictura. Quando você vai dormir, você tem que acordar muitas vezes à noite para fazer xixi. Isso se chama nictúria. Tem várias causas, mas se o coração não estiver bombeando direito, à noite, o excesso de líquido precisa ser eliminado e vai eliminar durante a noite. Sexto sintoma, claudicação intermitente. Quando você caminha alguns metros, você sente dor na panturrilha, na batata da perna. Não é dor o tempo todo, é quando você faz esforço e que quando você para, melhora. Esse sintoma significa que o sangue não está chegando da forma que deveria ali. Quando você para, melhora. Quando você anda, volta a doer. E sétimo sintoma, dor no peito. Se você está tendo dor no peito, a primeira coisa que você tem que pensar é que seja um problema cardíaco. Não pode pensar que é muscular, que são gases ou algo mais simples. Pode ser? Pode, mas tem que excluir a coisa mais grave sempre. A dor cardíaca é uma dor ou desconforto no peito que dura mais do que alguns minutos, pode ir e vir, pode ser tipo pressão, peso, aperto ou queimação, pode se irradiar para o braço esquerdo, para o pescoço, para as costas, para a mandíbula, para o estômago, para os cotovelos. Pode ou não ter suor, palidez, náusea associada, tontura associada. Se você tiver esses sintomas, tem que procurar um médico quanto antes. E agora, como se prevenir? Como evitar que você tenha problema cardíaco? Faça exercícios físicos, saia da cadeira, não fique parado. Atividade física é importantíssima para a sua circulação em geral, para o seu coração, para o seu bem-estar físico e mental. Também exercícios de baixo impacto, como caminhar, andar de bicicleta, nadar, podem melhorar o fluxo causado por obstruções crônicas nas veias e nas artérias. Se você fuma, pare de fumar. Fumar é uma das piores coisas que você pode fazer pela sua saúde. Causa impotência, inflama todas as suas artérias, forma placas de gorduras, aumentando sua chance de ter infarto e derrame e também de demência. Se você estiver com sobrepeso ou obeso, perca peso. O excesso de peso aumenta a sua pressão arterial, piora o açúcar do seu sangue, inflama, sobrecarrega os rins, coração, as articulações, o sistema venoso, aumenta o seu risco de trombose e aumenta a gordura do fígado. Alimente-se com coisas saudáveis, muitas frutas, verduras, fibras, grãos integrais, azeite de oliva e pouca carne vermelha e alimentos processados. Se você tem histórico familiar, especialmente pai, mãe ou irmãos que tem problema cardíaco, infarto, derrame, tem stent, fez cirurgia cardíaca, você deve estar mais atento que as outras pessoas. Se muitas pessoas da sua família sofrem com problemas cardíacos, você tem que fazer exames mais aprofundados. Cuide seu colesterol e triglicerídeos. Coma mais aveia, corte gorduras trans, gorduras saturadas, perca peso, coma mais fibras, faça exercícios físicos e mesmo fazendo tudo certo, se você não conseguiu reduzir, não fique chateado com o seu médico se prescreveu remédio. 80% do colesterol é fabricado pelo fígado. Mesmo fazendo tudo certo, às vezes não é o suficiente. Mantenha sua glicose sob controle. Se você for diabético ou pré-diabético, controlar bem seus níveis de glicose reduzem complicações. Sua HB glicada, que é a média das últimas 10 semanas, tem que estar abaixo de 7. E por último, controle a pressão arterial. Sua meta é manter sua pressão inferior a 12/8. Para alguns, a meta pode ser menos agressiva, como não ser maior que 14/9. E claro, se você acha que está com problema cardíaco, se viu vários sinais e sintomas, se você sente alguma coisa que eu acabei de falar, procure um médico, explique para ele e siga as suas orientações. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir?